Senhoras e senhores, bom dia para todos. Senhoras e senhores, bom dia para todos. Bom dia. Melhorou? É com muita alegria que nós estamos com vocês. Agradeço a coordenação, a confiança, o convite, essa oportunidade para nos reunirmos numa manhã de domingo, especialmente para comemorar os 37 anos de fundação desta casa abençoada, Grupo Albino Teixeira, que foi fundado por corações dadivosos, vinculados ao Grupo Sheila, aqui de Belo Horizonte, dentro desse movimento organizacional da OSCAL, que nós temos a alegria de conhecer, ter trabalhado, de conhecer essa história, porque eu sou filho do Grupo Sheila. 30 anos nós demos os primeiros passos naquela casa abençoada, e depois abriu portas para que a gente pudesse, inclusive, adentrar no movimento de unificação, na União Espírita Mineira. E aqui já tivemos, por várias oportunidades, a convite de Francisco, de tantos companheiros, e voltar à Casa de Albino é realmente um motivo de muita alegria. E vocês têm uma peculiaridade que é especial. Uma reunião num domingo pela manhã. O astral é bem diferente, a gente vem para a Casa Espírita com muitas expectativas. Amanhã do domingo, que é aquele dia que caracteriza o dia dos nossos movimentos familiares, dos encontros, das reuniões. E hoje, de uma forma muito especial, num domingo que nós estamos comemorando o Dia dos Pais. E nesta semana de aniversário da casa, nos foi então confiado a responsabilidade de refletir com vocês em torno do tema A Obra de Ismael. E para falar da obra de Ismael, tem problema ficar de costas para vocês? Eu estou assim meio fora de lugar. É porque dizem que canhoto tem dificuldade de se ajustar, meu caso. E para falar da obra de Ismael, que foi um tema escolhido, definido pela espiritualidade, eu não tenho dúvida, com a participação generosa e competente dos encarnados, nós não podemos falar da obra de Ismael, não tem como, sem citar a obra psicografada por Francisco Cândido Xavier, ditado pelo escritor, membro da Academia Brasileira de Letras, que em espírito, Humberto de Campos, trouxe vários livros, e o primeiro que ele nos ofereceu, a bateria está acabando. Para a filha. Vai acabar agora. Por favor. Pronto. Beleza. Então, Humberto de Campos traz uma obra, né, são vários livros, e dentre eles, 1939, o livro Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho. Para quem não conhece, vai à dica. E eu acho que a livraria de Albino Teixeira está fazendo uma promoção especial. Se não tiver, manda o aviso. Porque Humberto de Campos vai trazer, através da mediunidade de Chico Xavier, a história do Brasil, mas em nível de tradição do mundo espiritual, conforme Humberto de Campos apresenta na sua introdução. Não é muito nosso estilo
mas eu vou ser obrigado, para mim ser fiel à obra, contar com a vênia e a atenção de vocês por mais ou menos 7 minutos e 48 segundos. Combinado? Porque eu vou ler a introdução da obra. E eu peço a vocês que esqueçam tudo lá fora. Vamos plasmar no ambiente uma tela psíquica. Vamos mentalizar o mapa do Brasil, a bandeira do Brasil. E vamos mergulhar nesse texto que eu vou fazer a leitura. E com algumas adaptações, obviamente, porque é um prefácio de livro. Todos os estudiosos que percorreram o Brasil, estudando alguns detalhes dos seus 8,5 milhões de quilômetros quadrados, se apaixonaram pela riqueza das suas possibilidades infinitas. Eminentes geólogos definiram-lhe os tesouros do solo, e naturalistas ilustres lhe classificaram a fauna e a flora, maravilhados ante as suas prodigiosas surpresas. Nas paisagens suntuosas e inéditas, onde o calor suave dos trópicos alimenta e perfuma todas as coisas, há sempre um traço de beleza e de originalidade, empolgando o espírito do viajor sedento de emoções. Afãs. Se numerosos pensadores e artistas notáveis lhe traduziram a grandiosidade do mundo novo, contando lá fora as inesgotáveis reservas do gigante da América, todo esse espírito analítico não passou de esfera superficial das apreciações. Porque não viram o Brasil espiritual, o Brasil evangélico, em cujas estradas, cheias de esperança, luta, sonha e trabalha o povo fraternal e generoso, cuja alma é a flor amorosa de 3 raças tristes, na expressão harmoniosa de um de seus poetas mais eminentes. As reservas brasileiras não se circunscrevem ao mundo de aço do progresso material, que impressionou fortemente o espírito de Humboldt, mas se estendem infinitamente ao mundo de ouro dos corações, onde o país escreverá a sua epopeia de realizações morais em favor do mundo. Jesus transplantou da Palestina para a região do Cruzeiro a árvore magnânima do seu evangelho, a fim de que seus rebentos delicados florescessem de novo, frutificando em obras de amor para todas as criaturas. Ao ceticismo da época, soará estranhamente uma afirmativa desta natureza. O Evangelho não seria mera ficção de pensadores do cristianismo, repositório de suas lições? Não. Foi apenas um cântico de esperança do povo hebreu que a Igreja Católica adaptou para garantir a coroa na cabeça dos príncipes terrestres? Não será uma palavra vazia, sem significação objetiva na atualidade do globo, quando todos os valores espirituais parecem descer ao sepulcro caiado da transição e da decadência? Mas
A realidade é que, não obstante todas as surpresas das ideologias modernas, a lição do Cristo aí está no planeta, aguardando a compreensão geral de seu sentido profundo. Sobre ela, levantaram-se filosofias complicadas e as mais extravagantes teorias salvacionistas. Em seu favor, muitos milhares de livros foram editados e algumas guerras ensanguentaram o roteiro dos povos. Entretanto, a sublime exemplificação do Divino Mestre, na sua expressão pura e simples, só pede a humildade e o amor da criatura para ser devidamente compreendida. Do seu entendimento decorre aquele reino de Deus em cada coração, de que falava o Senhor nas suas meias pregações do Tiberíades. Reino de amor fraternal, cuja luz é o único elemento capaz de salvar o mundo que se encaminha para os desfiladeiros da destruição. E os verdadeiros aprendizes, os crentes sinceros no poder e na misericórdia do Senhor, esperam com seus labores obscuros o advento da cristianização da humanidade, quando os homens, livres de todos os símbolos sectários de separatividade, puderem entender integralmente as maravilhas ocultas da obra cristã. Nas suas dolorosas provações dos tempos modernos, quando quase todos os valores morais sofrem o insulto da mais ampla subversão, estes espíritos heróicos e humildes sabem, na sua esperança e na sua crença, que se Deus permite a prática de tantos absurdos por parte dos poderosos da terra, que se embriagam com o vinho da autoridade e da ambição, é que todas essas lutas nada mais representam do que experiências penosas por abreviar a compreensão geral das leis divinas no porvir. E seremos, na sua resignação e na sua sinceridade, conhecem ainda que as lições do Evangelho não são símbolos mortos, e aguardam, cheios de confiança no mundo espiritual, a alvorada luminosa do renascimento humano. Nessa tarefa de espiritualização, o Brasil caminha na vanguarda. O material a empregar nesse serviço não vem das fontes de produção originariamente terrena, e sim do plano invisível, onde se elaboram todos os ascendentes construtores da pátria do Evangelho. A proposta de Ismael, a obra de Ismael, constitui, pois, uma contribuição humilde para a elucidação da história da civilização brasileira em sua marcha através dos tempos. Tem por único objetivo provar a excelência da missão evangélica do Brasil no concerto dos povos e que, acima de tudo, todas as suas realizações e todos os seus feitos, forros dos miseráveis troféus, das glórias sanguinolentas, tiveram suas origens profundas no plano espiritual, de onde Jesus, pelas mãos extraordinárias, em cujos céus fulguram a estrela da cruz, são elas ainda um grito de fé e de esperança
aos que estacionam no meio do caminho. Ditadas pela voz de quem já atravessou as estradas poeirentas e tristes da morte, os espíritos dirigem aos seus companheiros e irmãos da mesma comunidade, da mesma família, um clamor: brasileiros, ensarrilhemos para sempre as armas homicidas das revoluções. Consideremos o valor espiritual do nosso grande destino. Engrandeçamos a pátria no cumprimento do dever pela ordem e traduzamos a nossa dedicação mediante o trabalho honesto pela sua grandeza. Consideremos, acima de tudo, que todas as suas realizações hão de merecer a luminosa sanção de Jesus, antes de se fixarem nos bastidores do poder transitório e precário dos homens. Nos dias de provação, como nas horas de venturas, estejamos irmanados numa doce aliança de fraternidade e paz, indestrutível, dentro da qual deveremos esperar as claridades do futuro. Não nos compete estacionar em nenhuma circunstância, e sim marchar sempre com a educação e com a fé realizadora ao encontro do Brasil, na sua admirável espiritualidade e na sua grandeza imperecível. Humberto de Campos, Pedro Leopoldo, 1939. Texto empoeirado, desatualizado, texto que cansa, ou um texto atual, um texto que é pungente nas suas vibrações, porque verdade é assimilada pela ótica do coração. A intelectualidade pode ser atendida, mas o que vale é a expressão verdadeira que encontra ressonância no coração. Porque todos nós, como discípulos de Jesus, no seu sentido de sermos tutelados por Ele, mas todos nós, espíritos, filhos de Deus, que temos a prerrogativa de evoluir e o objetivo de sermos perfeitos, todos nós que nascemos para brilhar espiritualmente e jamais morrer de fome, no dizer do poeta, todos nós, espíritos, que nos alimentamos de amor, porque só o amor revigora, só o amor fortalece, só o amor sustenta a imunologia física e psíquica, só o amor é a fundamentação da criação, da procriação, só o amor motiva ao perpassar as sendas espinhosas, só o amor brada na sua pujança sutil, silenciosa. Só o amor é capaz de perdoar. Só o amor pode garantir a eficiência da fraternidade, da solidariedade, do trabalho, da tolerância, da resignação. Só o amor respalda a consciência e se entrega, ao final de cada noite, a um consórcio com o seu travesseiro, para que a gente se entregue às bênçãos do procedimento que nos harmoniza com Deus. Só o amor é suficientemente forte e capaz de
implementar o reino de Deus nos domínios do coração. A espiritualidade, desde o ano de 1857, quando em Paris, no dia 18 de abril, Allan Kardec publica o Livro dos Espíritos. Desde essa época, ou seja, há mais de 150 anos, que a espiritualidade tem investido de uma forma muito especial para que a humanidade receba uma chave que possa representar um instrumento capaz de abrir o nosso entendimento para compreender a real destinação dos seres na Terra. E por isso a espiritualidade vem de uma forma sutil, mas itinerante, de uma maneira harmoniosa, porém firme, de uma forma exuberante, que vai como que espargindo as luzes no momento oportuno, encontrando corações que estão suplicantes, para que esta instrumentação, que é a doutrina espírita, possa nos ajudar a compreender a essência da mensagem de Jesus, porque é necessário maturidade para tal. Por isso, o tempo passou, e Jesus anteviu, e por isso afirmara, por exemplo, na citação do capítulo 14 do Evangelho de João, que era necessário que ele fosse para depois enviar o Consolador, o Espírito de verdade, aquele que os homens lá fora não podem receber, porque os homens lá fora se bastam. A intelectualidade nos encastela em posições ilusórias, mas o Espírito de verdade, o Espírito Santo, aquele, no dizer de Jesus, os discípulos, que irá voltar para falar tudo, relembrar tudo que vos tenho ensinado e dizer muito mais. O Espírito de verdade viria para a humanidade para mostrar de uma forma clara, sem símbolos, sem estruturação sacerdotal, sem castas, sem divisibilidade, mas de uma maneira universal, a grande mensagem que pode significar um grande avanço na nossa evolução. Porque essa chave mostra para cada um dos aprendizes a importância dos desafios na vida. Porque ninguém evolui sentado, indiferente, rebelde, iludido. Ninguém. No dizer de Emmanuel, a dor é para a vida o que o buril é para o mármore sem forma. Dar-lhe robustez, apresentar-lhe caracteres de um grande artista. Por isso, amigos, lá atrás, nós imputamos a um homem justo a uma cruz que ele não merecia. Calvário, a crucificação, a morte no madeireiro infame. Porque lá atrás, como na atualidade, o que para nós se torna mais importante é o reino de César. São os valores do Império Romano, a materialidade, a temporalidade, os valores que favorecem a facilidade, o bem-estar na terra. E com isso, nós vamos nos enceguecendo, favorecidos pelo poder, pela luxúria, pelos prazeres que corrompem os princípios mais sagrados do espírito, que é a desenvoltura de suas virtudes, como nos trouxe os filósofos a partir de Sócrates: ética, polidez, honra, respeito, disciplina, benevolência,
educação, fraternidade, como eu disse anteriormente, solidariedade. São os valores que, trabalhados por nós em conquistas gradativas, desenvolvendo cada vez mais esse potencial nosso de brilhar, de caminhar na direção da perfeição, estes valores foram com o tempo deixados de lado para que fosse favorecido os implementos que nos trazem um brilho enganoso, luzes que, quando o sol do dia desponta no horizonte, perdem a sua pujança, porque a luz solar, o astro-rei que dá a vida orgânica ao nosso planeta, por mais que o desconsideremos, ele existe e ele é o rei. Ele é, nas suas expressões físicas, o mantenedor do nosso sistema solar. Como Cristo é o astro-rei da evolução dos espíritos, que estamos em missão nesse planeta Terra, e distantes do Cristo, por revelação, como eu disse, por indiferença, ou por ignorância, ele jamais vai deixar de brilhar em nossas vidas. Esta foi uma promessa que se cumpre a cada movimento nosso quando clamamos: Senhor, Senhor. Ele se apresenta amoroso, paternal, porque o irmão, o amigo, ele se faz pai também. Ele jamais esquece o seu filho. Nós não somos filhos de Jesus no seu sentido dele se confundir com Deus. Jesus é o irmão mais velho, podemos assim dizer, que representa de uma forma solene, maravilhosa, o próprio Criador. Tanto que ele nos reúne, senta conosco e diz assim nos momentos de dificuldade: de Deus, vamos lembrar de Deus juntos? Aí ele disse: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como nos céus. O pão nosso, irmandade, o pão nosso, desde o sempre, o pão da doutrina, o pão da verdade, que é o que nós necessitamos, porque com a verdade você opera com inteligência, e operando com a inteligência você planeja, você arquiteta. Porque não podemos pensar em conquistas sem organização, sem ordem, sem disciplina, sem contabilidade. Porque se eu gastar mais do que eu recebo, minha empresa vai à falência. E não adianta reclamar do partido vermelho ou do partido azul. Porque não é competência deles administrar a fonte que bate na minha porta. Porque essa fonte que chega para mim é a que eu mereço. É a que eu plantei, numa visão globalizada da evolução, no seu sentido de estarmos diante dos mecanismos que são oferecidos pela providência divina, que sabem, os espíritos que a representam, de todos os recursos que nós precisamos, que nós necessitamos, e vou repetir, que nós merecemos. No mundo temos aflição, mas o sofrimento existe pela nossa incompetência, pela nossa ignorância, por desconhecermos, portanto, as leis divinas que regem os destinos dos homens, dos espíritos. Questão 132 do Livro dos Espíritos, Kardec formula aos benfeitores: qual é o objetivo da reencarnação? Resposta literal:
Deus vos impõe a reencarnação com o fim de vos fazer progredir. Para uns, expiação. Para outros, missão. No item 32 do livro A Gênese, Allan Kardec comenta essa resposta. A reencarnação objetiva ao progresso dos espíritos. Então eu quero dizer para vocês, ninguém reencarna para pagar conta. Nós reencarnamos para nos ajustarmos no contexto íntimo. Nós reencarnamos para lidar com os nossos desafios, com os nossos limites, porque nós operamos aonde a providência divina nos favorece operar, como ensina Emmanuel no livro Pensamento e Vida, que a nossa mente é um espelho, é um campo que nos autoriza a trabalhar. Você não pode trabalhar fora do campo que a sua mente te autoriza, porque senão você vai ficar louco, você se desgoverna, você se perde. Então a nossa consciência é que efetivamente respalda o próprio planejamento reencarnatório. Para quem não conhece a matéria, eu estimulo a procurar a livraria que está promovendo 57% de desconto. O livro Missionários da Luz. Vocês vão estudar a reencarnação dos seres do mundo. Mande um aviso para a livraria, por favor. Reencarnação, planejamento. O planejamento da reencarnação de Segismundo nos explica de uma forma peremptória, clara, que nada acontece por acaso. Nada acontece por acaso. A família que você está reencarnado é a família que você pediu. E vou dizer, e que te aceitou. E que te aceitou. A gente fica assim, não mereço essa família. Você já parou para pensar que eles talvez que não te merecem? Pegou? A gente fala muito, né? Nasci na família errada. Pegaram lá o que eu quero dizer? Ah, minha profissão não presta. Ah, meu, ninguém merece. Agora o negócio é esse, ninguém merece. Quem fala ninguém merece, fala porque não tem nada a dizer, como diz Renato Russo. Fala demais porque não tem nada a dizer. Porque não, na realidade está dizendo o seguinte: eu não compreendo a lei divina. Porque nós temos exatamente o que nós suplicamos. Então não reclame do vizinho domingo de manhã que liga a música funk a 300 mil por hora. Nós merecemos. A obra de Ismael é extraordinária. Por isso que ela precisa ser estudada e eu não vou conseguir aqui estratificá-la em apenas alguns minutos. Mas a obra de Ismael propõe para nós o seguinte: que nós temos um compromisso espiritual com Deus. Sede vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celestial. E eu gostaria de falar com muito amor, não é para imputar medo, culpa, não. A nossa relação com Deus, ela é uma relação muito especial, porque Ele é que é o nosso Pai. Então hoje, todos nós estamos sendo convidados para nos abraçarmos. Feliz Dia dos Pais. Marivaldo Veloso escreveu um artigo essa semana extraordinário. Dia dos Pais. Vou falar isso só para quebrar um pouco o clima, porque senão eu vou apertar muito o parafuso. Dia dos Pais. Dia dos Pais é especial. Que é dia dos pais. Mamãe é pai. Pegaram? Dia das Mães é diferente. Dia das Mães é dia só das mães. Ah, que absurdo. Que privilégio. Por que o nosso tem que dividir? O da mãe é só dela. Mas é para a gente refletir na beleza do processo. Olha o símbolo disso. Eu não entendi, não. Eu posso não ter entendido, eu posso não ter aceitado. Não, eu não entendi. Pode repetir. Dia dos Pais. Olha que beleza. Vamos refletir. Qual o nome dos seus pais? Você vai lembrar do papai e da mamãe. Qual o nome da sua mãe? Mãe, você só tem uma. Gente, não é nenhuma desconsideração com os pais. A ideia aqui é passar a pujança da obra dos pais
pai e mãe, no seu singular. Porque como diz o nosso poeta, e graças a Deus somos mineiros, essa terra de Tiradentes, de Tomás Antônio Gonzaga, de Cláudio Manuel da Costa, de Aleijadinho, dos grandes inconfidentes, que deram um brado de liberdade espiritual. Essa terra, aqui tem um poeta que chama Beto Guedes, e ele diz assim que 1 mais 1 sempre é mais do que 2. Pegaram lá? Então eu estou dizendo, o pai e a mãe é 1 mais 1, que se fazem 2. E estes pais é que vão garantir o futuro da nação. Porque são estes pais que vão facultar, que vão possibilitar a dinâmica de uma família. Porque enquanto não tiver o terceiro elemento, não é família, é apenas um casal. Pegaram? Qual que é a obra de Ismael? Vamos voltar? A obra de Ismael. Vocês vão ler o livro, vão perceber que existe uma história grandiosa. Espíritos que foram chamados por Jesus para se transformarem em seus representantes, e inclusive para preparar a nação que é a nação do Brasil. E esses espíritos se compromissados com Jesus entenderam que este país foi escolhido por Jesus para ser o grande território, o grande celeiro de preparação espiritual para a humanidade. Tem muita gente que lê esse livro, Brasil, Coração do Mundo, do Quadro do Evangelho, fica assim: que dia que nós vamos estar na condição de ser o país ponta, né? Primeiro mundo, potência, todo mundo fazendo assim para nós? Não tem nada disso, é o que nós lemos no texto. A missão do Brasil é de ser o referencial para a humanidade em nível de evangelho. Aí tem espírito que fica assim: já sei, vai crescer o espiritismo aqui, aí nós vamos converter o mundo inteiro a ser espírita. Não tem absolutamente nada a ver. Nós estamos no contexto do Brasil para nos aproximarmos de Jesus por uma senda chamada sentimento, coração. Brasil, coração do mundo. Olha que maravilha que está sendo as Olimpíadas. Vamos pegar aqui um exemplo bem próximo, bem atual. Olha as Olimpíadas. Prestem atenção, tirando aquela turma que é assaltada, que fica andando com os equipamentos pelas ruas do Rio de Janeiro, mas a grande maioria dos atletas que estão no Brasil, os turistas, eles estão maravilhados. Por quê? Pelo povo, pelas maravilhas que Jesus apresentou para nós brasileiros e para os outros de outras terras. Porque nós que estamos aqui, num país que é jovem, se a gente for refletir na própria história planetária, a nossa evolução ela não começou aqui na Terra, ela não começou no Brasil, porque o Brasil é muito novo. Então todos vocês, fiquem felizes, são provenientes de outras terras. O que tem de francês por aqui. E é mesmo, Casalberto, quando eu assisto aqueles filmes lá da França, da Inglaterra, da Espanha, e olha, a preferência são os lugares mais bonitos, porque ninguém fala que está feliz porque veio lá daquelas regiões mais difíceis. Reinado. E principalmente como reis, rainhas. Aí teve uma, vou contar uma história para a senhora dar uma risada. Teve uma companheira que virou para o Chico e disse: Chico, eu descobri quem que eu fui no passado. Aí o Chico olhou para ela: é mesmo? Quem que você foi no passado? Chico, eu tenho para mim que eu fui a rainha Maria Antonieta, a esposa de Luís XVI. Aí o Chico olhou: pois é, o que você acha, Chico? Pois é, talvez. Chico, mas eu preciso de sua confirmação. Eu disse: olha, confirmar eu não posso garantir, mas eu queria te dizer que existe uma possibilidade muito grande de você ter sido realmente uma rainha Maria Antonieta. Por que você está falando isso? Sabe por quê? Porque geralmente as lavadeiras da época todas já estão nos céus. Reencarnados no nosso contexto, só a turma da bagunça. Só o pessoal que tinha maré boa,
Quando Ismael aceita o convite de Jesus, observe bem, ele aceita o convite de Jesus para abraçar uma pleiade de entidades espirituais que já estavam cansadas de mandar e serem obedecidas. Receber espíritos que já se encontravam numa condição de muita penúria espiritual, de muitos dramas, de muitos conflitos, e que precisávamos, e eu estou me incluindo aqui, perceberam? Todos nós precisávamos do acolhimento de Jesus. E a promessa se cumpriu. No capítulo 11 do Evangelho de Mateus, no versículo 28, assim Jesus afirma: vinde a mim, todos vós estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ponto e vírgula. Agora que vem o osso. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou brando e sou humilde de coração. Aí encontrareis paz. No Sermão da Montanha, ele disse assim, depois de atender as súplicas à fome do povo: bem-aventurados os que têm sede de justiça. Bem-aventurados os que sofrem. Bem-aventurados os aflitos. Afirma a espiritualidade, com as expressões de Humberto de Campos, que as três rosas, as três flores que compuseram a nação brasileira representam nações sofridas. A rosa negra da África, a rosa dos degredados, muitos injustamente, do degredo português, e a rosa dos espíritos simples, que bem-aventurados os simples, dos indígenas, que vieram que chegaram nestas regiões planetárias pelas vias da reencarnação, num planejamento que envolveu milhões de espíritos, para que gradativamente eles pudessem ser abraçados nessa região que tem o referencial da constelação do Cruzeiro do Sul. E esse cruzeiro luminoso está representando a cruz do Cristo. Somos nós que temos esse dístico, esse grande desafio, e ao mesmo tempo essa grande oportunidade misericordiosa de Jesus, que compusemos hoje quase 200 milhões de espíritos. Quando Chico Xavier psicografou essa obra, era apenas 50 milhões de espíritos. Isso foi em 1940. Faz a conta. Como que multiplicou a população do Brasil em 70 anos? Somos 200 que estamos vivendo um momento extraordinário de renovação. Então, eu vou repetir, gostaria muito de poder conversar com vocês com mais tempo sobre a obra, mas não vai ser possível, porque os nossos pais nos esperam. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte: eu vim aqui de uma forma muito capenga, sem nenhum cunho de autoridade moral, mas eu venho aqui atendendo um convite muito carinhoso e dando a minha resposta como um cidadão que reencarnou no Brasil, e eu viajo o Brasil inteiro e fora do país e falo a mesma coisa, repito para vocês, e reencarnei em Belo Horizonte, em Minas Gerais, porque se o Brasil é o coração do mundo, Minas é o coração do coração, estrategicamente, até geologicamente falando. A maior bacia hidrográfica desse país, ela brota das montanhas destas Minas Gerais. E foi em Minas Gerais que reencarnou Francisco Cândido Xavier.
que reencarnou Eurípides Barçanufo, que reencarnou tantos espíritos compromissados com a missão de Ismael de fazer dessa terra o coração do mundo. Por isso, o mineiro, aonde ele entra, ele é reconhecido. E o mineiro legítimo, ele é reverenciado. O mineiro da prudência, o mineiro do carisma, o mineiro da poesia, o mineiro que é amigo, o mineiro verdadeiro. Este é o mineiro, um dos cidadãos desse país que tem tudo a ver com a proposta de Ismael. Bem-aventurados os simples, os que têm sede de justiça. Bem-aventurados somos todos aqueles que precisamos de Jesus. Não Jesus das religiões. Não Jesus que os religiosos contradizem no comportamento dentro das próprias instituições. E o movimento espírita não está fora disso. Nós falamos do Jesus operação, do Jesus Pai, do Jesus marido, do Jesus filho, do Jesus mulher, do Jesus mãe, do Jesus cidadão de todos os momentos. Jesus alegria, Jesus esperança, Jesus medicamento, Jesus alimento, Jesus musicalidade. Jesus que precisa ser incorporado, porque enquanto a gente ficar esperando Jesus como salvador da pátria, continuaremos famintos, indigentes, continuaremos doentes, continuaremos ainda fazendo parte de uma multidão, procissão, que ficam acompanhando promessas. Não é isso que ele quer. Ele propõe: vinde a mim, porque vos farei pescadores, pescadores de homens, pescadores de almas. Vinde a mim, porque eu sou a luz do mundo, mas vós também sois a luz do mundo, porque Deus é a luz maior. E você faz luz, vovó, mamãe, vovô, tem que falar do vovô, papai, nós fazemos luz quando a gente ama. Isso é fazer luz. Não tem técnica, não precisa de universidade, não precisa de escolástica. Amar é fazer luz. E foi Jesus quem disse: brilhe a vossa luz diante dos homens. Não pode esconder numa cidade edificada, nem se pode colocar uma luz debaixo do velador. Quem irradia luz é filho do Altíssimo. Quem irradia luz não precisa nem de religião, porque tem muitos que estão fazendo luz, deixando muitos que falam de religião haver navios. Então não é sectarismo, não existe privilégio, existe um contexto, um convite, oportunidade. Então olhemos, amigos, para os nossos problemas, sabedores que problema existe para ser resolvido, que desafio se estabelece para ser experienciado. Então não olhe para a sua vida com um olhar de pessimismo. Veja a vida como um grande portal que está sendo perpassado e que vai nos garantir uma vitória no fim. E tudo passa. Tudo se renova na terra, como nos faz lembrar Chico Xavier. Tudo passa, tudo se renova na terra. Mas o que vem de Deus é para a eternidade. Que Deus ofereça rosas para todos vocês, para que essas rosas sejam levadas para os vossos pais. Os papais já estão recebendo as rosas da oportunidade. Agradeçamos e saibamos
que a obra de Ismael tem um objetivo muito claro, que não está lá no Planalto Central, que tem espírito agora que não está de fazer pressa para tudo dar certo no Planalto Central, que é como se tivesse tudo bagunçado, tudo organizado, porque a treva se resolve com a treva, mentira resolve com a mentira. Não é esse o foco da espiritualidade. O foco da espiritualidade são as famílias, que nós temos competência em cuidar delas. Não é possível regeneração sem a família regenerada. E não é para fazer da família um lugar de santos, mas é cuidar da família como ela é, como as pessoas estão. Saia, vá para a sua família e seja esperança, seja alegria, seja irmandade, seja solidariedade, seja fraternidade, seja caridade. Hoje, no Dia dos Pais, agora e por todo sempre. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Brasil, muito obrigado por ter nos acolhido. E como afirmava um poeta, admirado por um inconfidente, eu gostaria de dizer que nós estamos no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Por isso que uma música da década de 50 encantava o coração desse inconfidente. E essa música dizia assim: como pode um peixe viver fora? Que Juscelino Kubitschek, os inconfidentes e tantos corações possam nos inspirar nesse grande empreendimento. Não esperem mudança lá fora, mudemos aqui dentro. Não acreditem em promessas que não podem ser cumpridas, mas sejamos cidadãos conscientes do nosso contributo que pode ser dado com Jesus, por Jesus e para Jesus. Um beijo no coração para todos, especialmente dos pais. Os pais e as mamães, porque papai sem mamãe não dá certo. Valeu, um beijão no coração de verdade. Obrigado pela oportunidade. E assim eu me despeço de todos. Ave, ave, ave. Obrigada, Carlos. A gente que agradece a sua atenção.